e nós vamos falar rapidamente sobre o que nós chamamos, o título que nós designamos é Missão Empresarial. Missão empresarial é uma forma especial, um modelo de volta ao futuro. Eu digo isso porque é um modelo bíblico que nós perdemos na igreja maior e nós estamos querendo recatar e reempregar e utilizar esse modelo. Com esse modelo nós vamos fazer o quê? Nós vamos liberar duas forças importantes. Forças profissionais e empresariais, mas quando, a partir de agora, eu falo empresarial, eu estou englobando a ideia de outras profissões também. Por quê? Porque através da formação de empresas, eu estou dizendo que você pode montar qualquer tipo de empresa que tenha a ver com qualquer tipo de profissão. O meu amigo Nelson, no final, vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é engenheiro, ele é profissional, mas que tem uma atividade empresarial. Então nós vamos liberar essa força empresarial, todos os profissionais também, e nós vamos liberar a força missionária brasileira. Isso quer dizer que nós estamos vendo, ou querendo ver, a convergência de duas realidades. E deixa eu só falar o seguinte, o meu computador está aqui comigo na frente, porque eu não tenho tanta capacidade intelectual que Inácio e Guido têm. Então eles decoraram tudo, pelo jeito. Mas eu vou ter que colar um pouquinho e usar meu computador. Duas realidades eternas e reais. Realidades eternas e realidades reais. A nossa realidade eterna tem tudo a ver com Deus. Mas o que eu quero fazer com a nossa realidade real é vincular o nosso mundo cotidiano, que é eu na empresa ou atuando na minha profissão todos os dias, com uma realidade do resto do mundo. Vincular você e teu cotidiano com o mundo inteiro. E vincular você e sua atividade cotidiana com o plano eterno de Deus. Então vamos ver esse plano eterno primeiro. A realidade eterna é uma coisa só. Agora, Nácio está lendo e ele está pensando, eu sabia que ele ia falar isso. Eu só sei falar isso. A glória de Deus, a nossa realidade eterna, o que nós entendemos de Deus e seu plano eterno é que Ele quer e merece ser glorificado entre todos os povos do mundo. Nós sabemos por quê? Porque desde Gênesis até Apocalipse, Deus fala repetidamente, eu sou Deus, eu sou digno de ser honrado. Eu citei uma passagem só, coloquei aqui Salmo 96, mas literalmente em todos os livros da Bíblia você encontra frases semelhantes. Grande é o Senhor e muitíssimo digno de ser louvado. Por isso, o que vem antes? Anunciem sua glória entre todas as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O que nós temos como vocação eterna, nós que estamos em Cristo, é louvar a Deus. Essa é a nossa vocação eterna, adoradores. Isso quer dizer que neste mundo, nessa vida agora, nós não vamos simplesmente fazer isso nos domingos nas igrejas, e sim em todas as áreas de vida e todas as atividades de vida. Ou seja, através da minha profissão, eu vou glorificar Deus. Ele quer e merece ser glorificado entre todos os povos do mundo. Um outro fato é, na verdade, que o privilégio é a responsabilidade de todos nós, e não individualmente, apesar de, claro, que tem a ver com isso, mas coletivamente, como igreja com I maiúsculo, nosso privilégio e responsabilidade é cumprir a missão de Deus, junto com Ele, em parceria com Ele. A missão dele, ser glorificado entre todos os povos do mundo, através da proclamação de perdão e reconciliação em Jesus Cristo. Então, essa grande missão de Deus é nossa grande missão, e cabe a nós, não depende de nós, mas cabe a nós, como igreja, a agir, a participar com Deus nessa grande missão. Eu coloquei aqui do lado, de vez em quando vocês vão ver coisinhas aqui. É Atos 1:8 e Mateus 28. É nosso mandato missionário. Vá e fazer discípulos de todas as nações. E Deus, Jesus, em Atos, afirmando que vocês, nós, serão as minhas testemunhas desde Jerusalém, desde o contexto mais perto de vocês, geograficamente e culturalmente, até os contextos mais longes, geograficamente e culturalmente. Vocês vão declarar a minha glória. Outros fatos da nossa realidade
realidade eterna, Deus que merece ser glorificado. Mas a nossa realidade é global, em termos do que está acontecendo no mundo, é que 80% das pessoas e povos não alcançados que é a definição técnica, menos do que 2%, 2,5% é evangélico. Ok? Mas esquece disso, porque isso não está na Bíblia. Esses são os missiólogos, que nem qualquer outra ciência, nós gostamos de tentar definir e avaliar e saber se nós estamos atingindo o alvo ou não. Então nós definimos 2,5%, mas biblicamente eu até diria que tem que ser muito mais do que isso. Mas vamos trabalhar com esse número por enquanto. 80% das pessoas e povos não alcançados, ou seja, menos que 2,5% evangélicos, crentes reais em Jesus Cristo, melhor ainda, moram em países ou contextos restritos ou fechados ao Evangelho. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ir. Se eu sou missionário, pastor, eu não posso entrar nesses países. Norte da África, Oriente Médio, uma boa parte da Ásia. Por quê? Eles não dão visto para missionário ou obreiro religioso. As barreiras, então, são políticas de governos. Não, missionário não entra aqui. Às vezes são geográficas, muitas vezes são culturais, muitas vezes são econômicas. O que é que nós vamos fazer, então? Quem vai superar essas barreiras que nós localizamos dentro do que nós chamamos a janela das 40? Pesquisa rápida. Quem sabe o que é a janela das 40? Quase todo mundo. Sabe por quê? Porque em 1990, um argentino, já vocês podem estar gostando disso, não por ser argentino, eu sei que vocês não gostam disso, mas por não ser gringo, não foi europeu, não foi americano, foi um argentino que estava missiólogo pensando como que nós vamos focar a atenção da igreja nos lugares e povos prioritários. Ele falou, mas eles cabem dentro do 10º e 40º paralelo ao norte do Equador, entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Parece uma janela, então janela das 40. Só que, melhor ainda, não foi apenas um não gringo. Na verdade, o nome dele é Louis Bush, mas não foi ele que falou, foi a esposa Doris. Ninguém sabe disso, mas é a mulher, sempre aquela mulher por trás, que não recebe nenhuma da glória, mas que é responsável pela fama do homem. Não é verdade, Cláudia? Cadê a Cláudia? Ela foi embora? Porque ela está, obviamente, fazendo alguma coisa para fazer você sair melhor na sua vida. Porque mulher é assim, não ganha glória, mas importante em nossas vidas. Doris Bush, janela das 40. O que nós temos hoje, então? 10 anos, na verdade 18, desde 90. Por isso nós sabemos, a janela das 40. Daqui 10 ou 20 anos, eu acredito que se alguém chegar para falar com vocês, ou você, sobre missão empresarial, eu já sei o que é. Missão empresarial, nos últimos 20 anos estamos falando sobre isso na igreja. É um conceito tão importante quanto povos não alcançados, quanto janela das 40, que nós temos que entender, abraçar e empregar assim que for possível. As características dessa região da janela das 40 é o berço das principais religiões mundiais: islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo também, só que em termos de números de pessoas, 20 milhões no mundo inteiro, comparado com 1,2 bilhões, 20% da população do mundo que são muçulmanos. Janela das 40 é o lugar principal de muçulmanos, budistas, hindus. Também nós encontramos os principais desafios, não em termos apenas espirituais, mas em termos de bem-estar, em termos físicos, em termos materiais, em termos de problemas de analfabetismo, saúde, etc. Degradação ambiental também é um problema que nós encontramos mais nessa região do mundo, normalmente, do que nos países desenvolvidos, ou até América do Norte, América do Sul, que é entre aquela realidade e realidade mais ocidental. Os problemas do mundo, todos nós achamos dentro da janela das 40. E a pequena presença da igreja, como eu falei, 80% das pessoas e povos não alcançados habitam essa região do mundo. Ou seja, deve ser uma grande prioridade para nós, a igreja. A pergunta é: quem vai penetrar, quem vai superar essas barreiras para levar o nome de Cristo e a glória de Deus e espalhar a glória de Deus entre todos esses povos? Antigamente ou historicamente, nós temos falado de missionários.
um perfil de obreiro religioso profissional. Ou seja, eu tenho um chamado claro de Deus, então eu vou fazer faculdade teológica, depois eu vou, quem sabe, pastorear uma igreja aqui, depois eu vou, quem sabe, levantar meu próprio sustento, para depois ser enviado como missionário. É um excelente modelo, se você for para um lugar que quer missionário. E nós estamos falando que as maiores necessidades do mundo existem em lugares que não querem missionários. Então quem vai? A minha voz não é a voz de Deus, mas eu acredito que Deus esteja falando para cada um de vocês que é você. Quem sabe? Ou é você, ou é você. Deus está dizendo que quem vai superar essas barreiras são profissionais, empresários, aqueles chamados leigos, que às vezes usamos no sentido pejorativo, e não é. Num outro momento, ou até vocês podem ler um trabalho depois, inclusive de repente nós incluímos no CD, um estudo sobre duas palavras gregas, as palavras que querem dizer clérigo e leigo. E nós acabamos identificando que nós definimos essas palavras de forma errada. E nós acabamos por erros históricos na igreja, dizendo que aqueles sacerdotes, aqueles clérigos, eles são importantes. E os leigos, eles servem nos bastidores para apoiar a missão que Deus deu para os clérigos. Está errado. Nós, no reino de Deus, na família de Deus, nós somos iguais. As nossas funções são diferentes. E sim, o clérigo e o leigo têm função diferente. Porém, todos nós temos dons espirituais. Todos nós temos atividades para exercitar. Ser no reino de Deus, para a glória de Deus, entre todos os povos do mundo, especialmente através desse modelo que nós chamamos missão empresarial. Rapidamente, inclusive, volta para esse Tetsano Yamamori, que falou assim: missão empresarial será a estratégia preferida para o século XXI. Ele é o presidente emérito de uma grande ONG de ajuda e desenvolvimento, a vida inteira em ONGs, e ele está falando que não é através de ONGs que nós vamos ganhar o mundo, e sim através de atividade econômica, empresarial legítima e legal. Missão empresarial. A analogia que nos ajuda aqui é aquela antiga analogia, acho que todo mundo conhece. Situação de emergência, dá um peixe para o cara, e assim ele come e não vai morrer. Mas amanhã você volta e dá mais um peixe, para ele sobreviver mais um dia. E o dia seguinte é mesmo. Tá, vamos na frente na analogia. Em vez de simplesmente dar peixe para ele, nós vamos ensinar ele a pescar. Então hoje ele vai pescar, vai alimentar a própria família, mas amanhã ele vai pesquisar e ainda apenas vai alimentar a própria família, e o dia seguinte, etc. Nós estamos dizendo que missão empresarial leva essa analogia e nós encontramos essa analogia sendo manifesta na seguinte forma: aquele mesmo que agora é pescador e sabe pescar e alimentar a própria família, vamos criar condições para que ele possa, quem sabe, comprar um barco pesqueiro, até dois ou três barcos ou mais, contratar o primo, contratar o vizinho, juntos eles vão pescar, vão trazer um monte de peixe, vai fazer o quê? Condições, isso quer dizer empréstimos, com juros baixos. Ele vai montar uma fábrica para processar peixe. Agora, o que aconteceu? Não é só ele, não é só a família dele. É o vizinho, é o primo, é uma rede social grande, ou uma família estendida. Aqui nós estamos entrando no que nós chamamos de missão empresarial. Se a atividade não é apenas econômica, mas tem outros componentes também. Outros componentes para garantir que nós tenhamos 4 tipos de lucro. Características importantes de missão empresarial. Primeiro, o lucro não é apenas financeiro. É financeiro. Queremos ter dinheiro sobrando todo mês. Mas mais do que isso, o lucro é espiritual. Está vendo a convergência de 2 mundos? O mundo do empresário com o mundo do missionário. Lucro financeiro, lucro espiritual, acontecendo em um modelo só, um modelo integrado. E não apenas lucro financeiro, não apenas lucro espiritual, mas social e do meio ambiente. Se empresas seculares são capazes, e são mesmo, de reconhecer necessidade de investir, ou de ter um investimento na responsabilidade, ênfase na responsabilidade social,
e cada vez mais do meio ambiente também. Então nós que somos os mordomos que não me mencionou, não somos donos de nada, mas Deus confiou a nós todo o nosso planeta, toda a nossa criação aqui, onde nós habitamos, para cuidar. Ambiente, meio ambiente também. Então nós estamos procurando esses 4 tipos de lucro, mas quem são essas pessoas que vão poder trabalhar e ver 4 tipos de lucro entrando? Não são os missionários de perfil tradicional, não são os pastores, não são também apenas um crente empresário profissional, mas só fica na sua, e sim empreendedores e homens e mulheres de negócios que têm uma visão maior do que eu vou pagar as minhas contas esse mês, que têm uma visão de eu vou servir Deus, eu vou ver Deus sendo glorificado ao redor do mundo, sim, através do que eu faço como empresário. Algumas outras características: empresas legítimas e ministérios. Eu quero enfatizar essas 2 coisas. A legitimidade é extremamente importante. Se não for legítimo, se não é uma empresa que fez primeiro um bem bolado business plan, então vamos contratar o Nácio, vamos contratar o Wesley, eles vão nos ajudar na nossa empresa, bolar um business plan, e ele vai dar certo, tão certo que investidores não tem que ser nem crentes, mas olhando, vendo, mas isso vai dar certo, eu vou ganhar um retorno no meu investimento. Então sim, é uma empresa legítima. Mas pelo outro lado, tem que ser um ministério legítimo também. Senão, é só atividade econômica e só vai ter lucro financeiro. Isso não é nosso chamado. Nós queremos ministrar as necessidades do ser humano em todos os sentidos, de forma holística, integrada, espiritual. Então, do lado do business plan, que eu não sou fera nisso, mas de repente o nosso plano da grande comissão, plano ministerial, já é outra coisa, convergência de 2 mundos, empresarial, missionário. Vamos bolar um plano ministerial para ver como que essa empresa vai abençoar pessoas, comunidades, sociedades e principalmente Deus. Vai trazer honra e glória ao nome de Deus. Então tem que ser empresa legítima, ministério legítimo. Outra coisa, já falei sobre os lucros, é um modelo criativo e inovador de volta ao futuro. É o que Abraão fez, é o que Paulo fez, é o que os nestorianos fizeram durante 8 séculos, o 7º mais ou menos até o 14º, é o que os puritanos fizeram quando eles foram para os Estados Unidos, o que hoje é os Estados Unidos. O acordo deles foi um acordo comercial com objetivos religiosos. Eles acabaram alcançando os índios lá na América do Norte. Por quê? Por causa desse modelo que nós chamamos de missão empresarial. Morávios. Os morávios, principalmente, algumas estatísticas dizem que 75% deles, da membresia no geral, foram missionários. Mas não por nossa definição de missionário hoje. E sim, por quê? Porque eles foram comerciantes que foram para todos os cantos do mundo. Mas com a intencionalidade de evangelizar pessoas e povos não alcançados. Tanto assim que alguns deles acabaram se vendendo como escravos, porque eles sabiam que a única maneira de penetrar aquela rede social é através de escravidão. Então, eu sou servo de Deus de qualquer forma, sou escravo de Deus, eu vou me vender. Eu não estou promovendo escravidão como missões, negócio sim, missão empresarial, não missão escravidarial, tá bom? O foco de missão empresarial são povos não alcançados. Tem outras aplicações, mas o grande valor de missão empresarial é entrar em povos não alcançados. Se é África, Sub-Saara, por exemplo, onde você pode ter uma ONG, tudo bem. Quer dizer que tem um modelo que funciona lá, além de missão empresarial. Mas missão empresarial é especial para contextos de povos não alcançados. E missão empresarial, propriamente dito, não existe num vácuo. Tem que ter uma ligação com movimentos de plantação de igrejas. Então o evangelismo, através do trabalho, através dessa nova empresa que foi fundada, as pessoas vão conhecendo Cristo e vão sendo unidas ou formadas em grupos pequenos. Pode usar nomes igreja ou não. Para mim não faz diferença, para Deus não faz diferença. O que você chama aquela comunidade pequena que ama Jesus. Mas a ideia é que nós estamos formando grupos de pessoas que amam e servem a Deus. Tem uma perspectiva do reino
reconhece que todos os cristãos têm um chamado para amar e servir Deus, dons e chamados especiais, ótimo, está na hora de almoçar mesmo, especiais, sem necessariamente ter aquele chamado e título missionário. Não faz distinção desnecessária entre clérigo e leigo, sagrado e secular. Isso já foi mencionado e nosso tempo está correndo. Grande problema na nossa igreja, grande barreira que eu estou vendo, falando com líderes de agências missionárias, ou falando com pessoas, membros de igrejas, empresários e outros. Grande problema é que eu não consigo ver que eu posso fazer as duas coisas. Eu posso ter atividade secular, mas uma atuação sagrada é o que eu estou fazendo. É um ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Nosso grande desafio é reconciliar essas duas coisas. Em vez de ter uma dicotomia que cria, em muitos sentidos, uma duplicidade, nós queremos ter integridade em cada um de nós. Nós queremos ser integrados. Eu entendo que eu atuo secularmente, mas a razão é sagrada. A razão vem direto de Deus. O propósito, no final das contas, de missão empresarial é revelar o Senhor Jesus através da empresa. O resultado seria, então, transformação. Então, aqui eu vou voar mesmo. Inclusive, eu vou pular alguns slides, ou vou bem rápido. A nossa ideia missão empresarial contém duas coisas diferentes. Contém o conceito de negócios para missões, onde uma empresa aqui no Brasil, por exemplo, pode gerar lucro e no acordo de cotistas eles determinam que 50% ou 100% ou 20% do lucro vai ser investido em missões. Isso é empresas, negócios para missões, para que missões possam acontecer. Nós estamos falando que isso faz parte, mas missão empresarial é mais do que isso. Missão empresarial é negócios como missão. Você fazendo o negócio bem, quer dizer que você, pelo menos com intencionalidade, e num contexto transcultural, de preferência entre povos não alcançados, essa atuação profissional já é a missão, já é uma plataforma legítima para refletir a glória de Deus, através de práticas e princípios bíblicos que você emprega na empresa, através de contatos que você tem com seus funcionários, com seus clientes, onde você procura mostrar, através da tua vida e palavras, Jesus Cristo. Então, negócios para missões, mas também negócios propriamente feito, é a missão em si. Os dois são diferentes, mas um precisa do outro. Não é fazedor de tendas, um conceito que nós conhecemos bem. Missão empresarial faz parte em um subgrupo ou categoria de um maior grupo chamado fazedor de tendas. Porque tem fazedores de tendas que funcionam assim. Vou pular aqui, vamos trabalhar com essas três palavras. E não é etnocentrismo aqui, que eu deixei em inglês. Ninguém até hoje que eu conheço conseguiu me dar três expressões assim tão bonitinhas e fofinhas e perfeitas. Job takers, job makers, job fakers. O que isso significa? Eu vou ter que definir em vez de traduzir. Job taker é fazedor de tenda, no sentido tradicional, típico. Eu trabalho numa empresa multinacional, eu vou pedir uma transferência para um povo não alcançado. Nós tínhamos um dos primeiros casais que assistiu ao Brasil, uma agência missionária não foi falada, mas que eu estou na liderança dessa missão. Um dos primeiros casais que nós enviamos, brasileiros, trabalhando numa empresa multinacional, ele pediu uma transferência para o Oriente Médio, e a empresa deu. Ele foi lá, feliz da vida. O modelo não é perfeito, porque em vez de ficar 2 ou 3 anos, como foi previsto, a empresa chamou ele de volta depois de 1 ano. Então, tem valor, tem como trabalhar nesse modelo. Mas isso é você criando um cargo para você, e só você, para que você possa estar presente no povo não alcançado. Job makers é missão empresarial, porque isso quer dizer criação de empregos. A partir do momento que você começa a criar empregos, estimular a atividade econômica num país fechado, estamos falando de taxas oficiais de entre 30% e 80% de desemprego, normalmente nesses países. Tem mercados ilegítimos e paralelos e informais, que quer dizer que talvez não seja 80% desempregado, mas não são profissões sendo atuadas que trazem dignidade àquela pessoa, que é uma outra função de missão empresarial, um trabalho legítimo, um serviço real. Então, o que está acontecendo? 30% a 80% de desemprego, nós queremos
Então, gerar empregos. Job makers, estamos criando empregos. Job faker quer dizer fingir de fazer a coisa. Job faker é alguém que fala para o governo num país no Oriente Médio, por exemplo, eu sou jornalista e pede visto de jornalismo. Ele nem sabe falar ou escrever português muito bem, mas essa é a minha maneira de entrar no país. Ou ele fala que eu sou empresário, ele ele nem sabe gerenciar o próprio dinheiro, os 10 reais por mês que ele ganha, sei lá o que. Ele está fingindo, pior, ele está mentindo. Esse modelo de job fakers é totalmente ilegítimo, podemos até dizer, é uma falta de ética, podemos dizer que até é imoral, dependendo de como você interpreta o coração de Deus e a palavra de Deus. E missão empresarial, eu vou pular aqui, só entender que duplicidade não cabe na missão empresarial. Esse rapaz aqui, nos Estados Unidos, nos parques, acho que aqui também, só que talvez é jacaré em vez de urso, mas tem muita placa escrita assim: não alimento, não dá comida aos ursos. E esse urso, vestido como se ele não fosse urso, ele está querendo enganar todo mundo, e a placa dele está escrito: eu não sou urso. Nós temos muitos missionários bobos assim, fingindo, todo mundo olha para eles e fala: que absurdo, como se eles tivessem placa assim, e roupas falsas, e eu não sou missionário. Mas eles estão em países que eles têm medo de sair do apartamento, porque eles não têm uma vida real e legítima. Ninguém vai falar com essas pessoas, e muito pelo contrário. O vizinho olha e fala: mas esse urso falso, ele não trabalha como eu, ele não sai às 8 horas, ele não volta às 6 horas da tarde, ele não tem uma atividade real, mas ele paga as contas. Como? Ou ele é espião, ou de Israel, ou dos Estados Unidos. Pode ser brasileiro, mas eles vão achar que é espião, ou de Israel, ou dos Estados Unidos. Brasileiro, então eles vão falar, e gente, desculpe, eu não sei, crass, a palavra que eu quero, crassa, existe isso? Uma expressão, crasso? Infelizmente, a única coisa negativa de ser brasileiro que eu consigo identificar, e não é inerente, é a percepção de outros, o brasileiro aqui que não trabalha, é traficante de droga ou prostituta. Ou, e a maior parte vão cair aqui, é missionário. Porque só uma igreja grande que tem muito dinheiro é capaz de pagar alguém que não faz nada. Essa é a percepção de missionários falsos em países fechados. Então, eles estão lá falando que não são ursos, mas eles são ursos. E eles não têm ministério nenhum. Sabe o que eles fazem? Eles ficam dentro do apartamento com medo de sair e são excelentes guerreiros de oração, porque não tem mais o que fazer. Mas eu posso orar aqui no Brasil pelos povos não alcançados. Não preciso morar entre eles com medo de sair do apartamento. Uma experiência real que aconteceu com um de nossos obreiros no norte da África. Ele estava na embaixada brasileira, porque lá eles têm aqueles órgãos que ajudam com empresas brasileiras que querem se estabelecer no país, no caso no norte da África. E o diplomata falou para esse obreiro, missionário de coração, mas identidade 100% empresário: tomem cuidado com os outros brasileiros, eles dizem que são profissionais, mas não são missionários, porque as pessoas não são burras, eles conseguem identificar isso. Então, não há lugar dentro de missão empresarial para esses job fakers, os que fingem. Eu só vou pular, agora realmente quero pular, porque Nelson veio de São Paulo para poder falar 5 minutos com vocês, e eu não quero roubar mais o tempo dele. Esse que eu quero mostrar aqui. O nicho de missão empresarial é bem nesse setor aqui, que não dá para ver. Tá bom, aqui fala de socorro e desenvolvimento, aquela analogia que eu já usei. Aqui fala de microcrédito ou microempresas, e missão empresarial não é isso também, porque você abençoou uma família só. Nós queremos que grupos grandes, comunidades, sociedades sejam ajudadas e transformadas e salvas. Então, como que nós vamos fazer isso? Multinacionais já é uma outra história, e investimento, normalmente nesses países é estrangeiro, privado, fundos de investimento grandes, milhões ou bilhões de dólares, nós reconhecemos que é difícil manter controle, a visão espiritual do negócio. Então, onde que nós podemos ter um impacto profundo e manter a visão do modelo, a visão espiritual? É aqui, pequenos e médios
empreendimentos. Então, o que eu quero fazer aqui, eu ia falar um pouquinho, eu não vou, mas eu só vou mencionar. Como que uma agência missionária, como que junto com empresários, missões empresárias, estamos vendo a necessidade, vendo que o modelo funciona, então estamos fazendo o quê? Juntos nós, aqui em Curitiba, fundamos uma consultoria de empresas, consultoria com fins lucrativos, mas na área de missão empresarial. Quem está envolvido é Guido, é Nácio, é Wesley, é Dombley. Quem sabe um de vocês ou alguns de vocês um dia, nós usamos o que nós sabemos, todo o nosso conhecimento, aquela bagagem boa que Deus nos deu, para ajudar a estabelecer empreendimentos reais entre povos não alcançados. Também para ajudar, dar visão para empresários cristãos, donos de empresas aqui no Brasil, para falar, dar dinheiro para missões é excelente, faz isso, e dá mais! Dá mais, Guido! Ops, desculpa. Ele é muito generoso, mas tudo bem, isso não sei se foi Deus ou foi de mim mesmo. Dão mais! Mas, vai lá montar uma nova empresa, nesse modelo também, de ministério, missão empresarial, ou manda montar a tua empresa lá no outro país. Crossover Consulting está trabalhando de uma forma quase inédita. No Brasil é inédita. A única coisa semelhante é um fundo de investimento chamado IBEX. Nelson, vem aqui. Nós estamos nessa parceria, por enquanto informal, com Nelson. Ele tem um vínculo com uma... Eu não vou falar mais nada, porque eu não quero queimar nem o meu filme, nem o filme dele. Ele vai falar sobre o que ele está fazendo. Eu sou empresário de pequeno negócio, eu sou consultor, eu sou engenheiro civil, minha atuação de formação, eu sou engenheiro civil na Escola Politécnica e tenho atuado nos últimos 33 anos com engenharia estrutural. Então, o que é a IBEX e o que é a Azor? A IBEX é um fundo internacional de investimentos, homens cristãos de negócio que estão investindo estrategicamente para a missão deles. E eles estão, os recursos da IBEX estão todos direcionados para a missão empresarial. Para entender que esse movimento é global, em 2004, 70 pessoas do mundo inteiro, etnias diferentes, pano de fundo eclesiástico diferente, alguns executivos empresariais, outros profissionais, acadêmicos, missionários, estávamos reunidos durante uma semana para trabalhar num documento de 70 páginas, na verdade acabou sendo, para despertar e mobilizar a igreja ao redor do mundo para atuar nessa área de missão empresarial. No manifesto, que uma página só resumindo tudo, nós terminamos assim: conclamamos a igreja no mundo todo a identificar, encorajar, abençoar, liberar e comissionar homens e mulheres de negócios para que exerçam seus dons e seu chamado como empreendedores no mercado, entre todos os povos, até aos confins da terra, ad maior Dei glória, para a maior glória de Deus. Então vamos orar pensando nisso. Deus, muito obrigado que nós estamos unidos aqui no Teu nome. Pai, essa última colocação que nós vimos agora, nós queremos que isso seja a realidade das nossas vidas, da nossa igreja, nossas igrejas, nossa cidade, da igreja brasileira, Pai, que nós todos possamos liberar, capacitar outros, e que nós possamos até ir mesmo, ou se envolver mesmo, na Tua grande missão de receber glória entre todos os povos do mundo, e que nós possamos fazer isso através da missão empresarial. Pai, especificamente eu oro pelo Nelson, que dentro de um mês com a esposa, eles estarão indo para o sul da Ásia para morar, para dirigir uma empresa legítima, mas que tem intencionalidade, que quer ver Teu nome sendo proclamado, conhecido, honrado e glorificado. Esteja abençoando, esteja usando, esteja protegendo, Pai, Nelson, para Teu nome, para Tua glória e honra. No nome precioso de Jesus,
nós oramos. Amém. E Ele estará aqui no nosso almoço para quem quiser conhecer Ele melhor e o projeto dele melhor.